Olá, tudo bem? Estamos aqui em plena atividade, mas fazemos uma pequena pausa para termos o nosso momento com Deus. Momento esse que é fundamental para a nossa vida. E hoje nós iremos meditar em um tema muito interessante. Vamos falar sobre o Tribunal de Cristo. Com certeza, quando se traz à mente essa palavra tribunal, uma das coisas que se passa na nossa mente é: seremos condenados ou absolvidos? Para nós descobrirmos qual será o fim de nossas vidas, precisamos meditar nesse assunto e tirar algumas lições e refletirmos um pouco sobre ele. Mas como já é o nosso costume, antes de meditarmos na palavra de Deus, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos mais uma oração. Vamos orar? Oremos então. Senhor Deus, que estás nos céus, é um prazer estar diante de Ti, é um prazer estar na Tua presença, é um prazer meditar em temas como esse, Pai. Que Teu Espírito Santo nos dê a iluminação adequada e necessária para compreendermos a Tua boa e perfeita vontade. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. No livro de 2 Coríntios, nós vamos ler um texto que fala sobre esse tribunal de Cristo. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo é o 10, que diz assim: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Pois muito bem, quando se fala em tribunal, normalmente é a última instância em que se é apresentado quando se existe algum problema. E quando se fala de problema no mundo espiritual, nós podemos mencionar a questão do pecado. A vida em que nós estamos vivendo, envolvida com o pecado, as situações em que o pecado levou e degradou a raça humana, o contexto do mundo impregnado pelo pecado, tudo isso. Deus olha para tudo isso e diz: é necessário um basta, é necessário um fim para essas coisas. E já ficou provado que Satanás não tinha razão nas acusações feitas contra Deus lá no céu. Inclusive, nós já meditamos nisso em outros vídeos aí atrás. Se você quiser ver, abra no canal e procurem. Nós já falamos sobre isso. Já ficou provado que Cristo tem razão, que Cristo é o vencedor. A única coisa que está faltando é essa cena de tribunal, esse desfecho final, para então o reino de Deus novamente vir à tona e ter ali, vamos dizer assim, o seu devido espaço, que é aqui na terra. Mas antes que isso aconteça, é preciso que todas as pessoas, desde Adão até o último homem nascido ou mulher nascida, cheguem diante do tribunal para ser julgado. Esse tribunal tem ali por juiz o próprio Cristo e também o advogado como Cristo também. Ele irá julgar e decretar a sentença para todas as pessoas que irão passar perante esse tribunal, vivos e mortos. Todos devem prestar conta. Interessante é que aquilo que será analisado será as nossas ações. Davi, então quer dizer que se eu fizer boas coisas, eu consigo me salvar? Não. A salvação nunca será por obras, mas a condenação, sim. Nós somos condenados pelas atitudes, palavras e ações e pensamentos, intenções, mas que temos ou que temos praticado. As condenações ruins, as condenações que nos levam a pecar, as condenações que demonstram a rejeição para com o sacrifício de Cristo, para a substituição oferecida por Cristo, irão nos condenar. Porém, se você estiver procurando andar em novidade de vida, procurando fazer coisas boas, nem isso vai poder te salvar. A única coisa que pode
nos absolver nesse tribunal, que pode nos salvar, nos garantir a vida eterna, é se nós confiarmos nos méritos de Cristo, aceitarmos a substituição de Cristo por nós. Como abordamos esses dias, falando sobre a questão da expiação, nós precisamos trocar de lugar com Cristo e fazer com que os méritos de Cristo, a vida de Cristo, nos represente. É interessante a gente refletir sobre isso, porque nós temos vivido uma situação um pouco estranha aos meus olhos, pois a gente vê muito por aí, até tem sido uma alta que a gente vê nas igrejas, a questão de viver pelo Espírito, receber o Espírito Santo, o que importa é entregar o coração a Cristo, aquela coisa toda, e não mudar nada na vida. Certa vez eu conversando com minha esposa sobre uma situação, e aí a gente conversando, eu disse, olha, existem algumas pessoas que dizem ser de Cristo, né? E se são convertidas, mas praticam ou vivem da mesma maneira que as pessoas que não são de Cristo. Vou citar alguns exemplos para você entender melhor. Cristãos que dizem que são de Cristo, mas bebem, se entregam à embriaguez, ou seja, perdem a sua sobriedade e assim perdem o controle da razão. Cristãos que se comportam da mesma forma que as pessoas que não temem a Deus, ou seja, se entregam a ações que são comuns para as pessoas que a gente denomina como pessoas do mundo. Pessoas que não são crentes, pessoas que não procuram viver aquilo que a palavra de Deus apresenta. Se vestem da mesma forma, usam as mesmas coisas, falam do mesmo jeito, praticam as mesmas coisas. Ou seja, a única diferença é que a boca diz que ela crê em Jesus e que aceita Jesus, mas as suas ações não mostram nenhuma novidade de vida. Esse tipo de pessoa é como eu costumo comparar o seguinte aspecto. Imagine um casal em que a mulher diz que ama o marido, mas o trai constantemente. Que tipo de amor é esse que não consegue deixar de trair o marido? É um amor falso, é um amor irreal, um amor não verdadeiro. Da mesma forma, somos nós. Abrimos a nossa boca e dizemos, Senhor, nós o aceitamos, nós aceitamos o teu sacrifício, nós queremos que o Senhor nos substitua nesse tribunal, mas as nossas ações demonstram uma vida completamente desregrada ou distante daquilo que Deus espera de nós. Davi, então quer dizer que eu tenho que mostrar em obras que eu aceitei a Jesus para me salvar? Para se salvar, não. Para se salvar, não. Mas para demonstrar que você está salvo. Lá no livro de Efésios, fala que a salvação é pela graça, não por obras para que ninguém se glorie. Porém, o restante do contexto diz que todo aquele que aceita a graça, que aceita a salvação, por meio do sacrifício de Jesus, anda e pratica as boas obras, anda em conformidade com a palavra de Deus. Pois isso dá testemunho da pessoa que ela está salva, que se salvou. Então as boas obras, queridos, não é o meio pelo qual nós alcançamos a salvação. Ela é apenas o resultado da salvação. Se você não está vivendo de conformidade com o que a palavra de Deus diz, você está demonstrando que você ainda vive como as pessoas que não têm Jesus no coração, ou seja, as perdidas. As pessoas que rejeitaram o sacrifício de Cristo. E quando você for se apresentar no tribunal de Cristo, infelizmente, você será condenada. Não sou eu que digo isso, esse não é o meu desejo, mas é o que a palavra de Deus nos apresenta. Todas as pessoas que rejeitaram a Cristo serão condenadas.
Não porque Deus seja mau ou não porque Deus não seja misericordioso. Na verdade, Cristo ainda não voltou exatamente por conta disso, porque Ele é misericordioso. Ele está dando tempo suficiente para que eu e você nos arrependamos da vida que temos levado, que procuremos andar em novidade de vida e procuremos ter um caráter semelhante ao de Cristo. Para assim, quando nós formos à presença do tribunal, as nossas obras boas sejam vistas como pessoas que buscaram a presença de Cristo, pessoas que procuraram andar em conformidade com a vida que Cristo esperava de cada um de nós. E assim Cristo vai olhar para nós e vai dizer: sim, ele me aceitou. Ele procurou ser parecido comigo. E por isso, ele estará comigo para todo sempre. Chegamos a mais um fim do nosso momento com Deus. Eu espero que você possa analisar a situação que você tem vivido, né? E aí você possa ver o seguinte: será que eu estou alinhado com a vontade de Deus? Ou será que eu tenho vivido minha vida de forma absoluta, sem regras, sem restrições, aquela coisa liberal? Eu espero que você possa procurar, à luz da palavra, entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus para viver na sua vida. Para quando você chegar na presença de Cristo no tribunal, você possa ser absolvido por ter colocado Cristo em primeiro lugar na sua vida. Tá certo? Chegamos a mais um momento do fim, onde nós fechamos os nossos olhos e encerramos com mais uma oração, para logo em seguida irmos para as nossas atividades do dia. Ore comigo, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, estás nos céus. Agradecemos por, de certa forma, sermos avisados por Tua palavra, que um dia todos nós iremos prestar conta daquilo que fizemos, pensamos, falamos, ou pelo menos imaginamos um dia fazer. Pois isso demonstra que nada ficará às escondidas. Isso demonstra que o Teu julgamento não é parcial. Isso demonstra que o Senhor é perfeito em tudo o que faz. E trará justiça para todas as pessoas que já viveram sobre a face desse mundo. Pedimos que os méritos de Cristo venham adiante de nós e possam nos representar, para assim sermos absorvidos nesse tribunal. Pois é bem verdade que em nós não existe nada de bom. Por mais que tenhamos aparência de bondade, bom somente é Deus. Pois é isso que Tua palavra nos afirma. Fica conosco, nos abençoa nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi um prazer estar com você nesse momento com Deus. Eu espero que Papai do Céu possa te abençoar durante esse dia, te proteger de todo o mal e fazer com que o Espírito Santo toque o seu coração para você andar em novidade de vida, para você viver uma vida renovada, uma vida moldada à vontade de Deus e não uma vida baseada no que você ou eu achamos. Porque bem verdade é que aquilo que eu e você pensamos que é certo pode ser completamente errado perante os olhos de Cristo. Então, para que eu e você não caiamos na besteira de fazer aquilo que desagrada a Deus e assim, achando nós que estamos fazendo certo, acabamos nos perdendo, então que eu e você possamos colocar Deus em primeiro lugar e consultar qual é a vontade dele, para assim vivermos primeiramente a vontade de Deus. Tá certo? Eu te vejo amanhã, o nosso encontro está marcado. Eu espero que você não falte, que o Espírito Santo te lembre de ter um momento com Deus, para assim nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. O momento com Deus é muito especial para que o nosso dia seja repleto de bênçãos. Tá certo? Até a próxima, eu te vejo amanhã. Tchau, tchau.